Bom, depois de uma semana onde ele ficou encastelado, possivelmente lá em São Pedro, cuidando de passarinhos, cuidando também dos limoeiros, talvez, né? E pé de jaca, né? Isso é muito comum, né? Em sítios. O jornalista Antônio Cláudio Bontorim já está de volta ao batente, já está conosco aqui, amanhã participando do nosso debate Farol. Cláudio, seja muito bem-vindo, excelente ano, bom reinício de atividades. Obrigado, Beto. Um grande abraço a todos. Na realidade, eu estava tomando chuva em Santos, viu? Quanta chuva, meu Deus do céu. Nunca vi tanta chuva assim na vida. Tomei chuva no Mas litoral também. Mas olha, eu vou te contar. deu para carregar as baterias, deu para a gente se preparar novamente para enfrentar 2022, que pelo visto vai ser um ano mais complicado do que 2021, porque é um ano político, né? A complicação que eu digo é no sentido político. No sentido da saúde, a gente vê realmente a questão da pandemia continuando, né? As pessoas tendo um aumento no número de contaminações e de internações, e agora também por essa gripe temporão, né? Que é a H3N2, que veio meio que fora de hora, né? Ainda sem um imunizante que deve ser aplicado na próxima campanha contra a gripe. Mas, infelizmente, as pessoas parece que se esqueceram de que nós tivemos um ano de 2021 pesado, muito complicado em termos de saúde, né? Por causa da pandemia, e a aglomeração visível. A aglomeração foi bastante sentida nessas festas de fim de ano. Eu, por exemplo, passei o meu Natal e Réveillon apenas em família, né? Viajei agora na primeira semana de janeiro, com todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas a gente percebe que nos locais como shoppings, por exemplo, a aglomeração continua. Felizmente, o que eu percebi neste final de semana, né, nessa semana de descanso, é que a maioria das pessoas, pelo menos, estavam usando máscaras internamente. Evidentemente que na praia é aquela história, né? Existe uma determinação em Santos sobre o uso de máscara, mas na praia pouca gente usa, né? A gente costuma usar de todas as formas, mas infelizmente nós temos essa situação que deu uma complicada. Quero acreditar que não deva ser como no ano passado, né? Quando deu aquela explosão, depois daquele pico violento, embora você tenha citado aí a entrevista do Dr. Nicoleles, né? Que falou da Omicron, né? O quanto ela pode afetar os brasileiros. Mas o que assusta na realidade não são nem tanto os números, é a falta dos dados oficiais que a gente não está vendo. Se com todos os dados sendo divulgados a gente já se preocupava com a subnotificação, Beto, eu imagino agora como que está a situação, né? A gente não sabe realmente o que não é a realidade, o que é a verdade e quais os números que são os corretos. Cláudio, por recomendação do meu filho, eu tinha visto já essa notícia pipocar na internet, mas eu assisti já por 2 vezes o Não Olhe para Cima, esse filme que foi lançado recentemente pela Netflix, que é um filme que acho sensacional, não pelo enredo em si, mas porque é um recorte muito atual do que acontece, essa disputa entre a verdade e a desinformação. Cláudio, em Exato, cima. está sendo muito citado nesse ponto, né? Exatamente, até porque eles têm.
eles têm uma presidente lá que é, né, que representa visivelmente o Donald Trump, né, que era nos Estados Unidos, até com o próprio filho, etc. Mas o Cláudio, o que a gente percebe, eu estava citando uma outra entrevista para o Encinas também, de um médico, que foi dada ontem num programa comandado pelo Augusto Nunes, e ele foi enfático em relação ao tratamento precoce, de novo essa história, Cláudio. E a gente percebe também que a contraposição do que a ciência apregoa, o que é o recomendado e o que alguns governantes já estão se posicionando, principalmente em relação das eleições que nós teremos esse ano, eu acho que aí nós estamos criando um cenário de tempestade perfeita, Cláudio. Então, Beto, olha, essa questão do tratamento precoce já foi muito discutida. Nós sabemos que tem muitos médicos que defendem esse tratamento precoce, embora cientificamente não seja comprovado, mas nós sabemos que a vacina, de fato, é que tem segurado a onda de contaminações. E tem um dado interessante no exemplo, que a maioria das pessoas que tiveram infecção por Covid agora, nessa chegada da Omicron, a maioria, quase 90%, em relação a pessoas não vacinadas. Os vacinados ou tiveram sintomas bem leves ou não tiveram sintomas, ou, de fato, nem contraíram o coronavírus. Ou seja, nós sabemos que a vacina é a nossa saída, que a vacina é importante e que todos precisam se vacinar. Nós não podemos continuar agora em 2002, e pelo visto nós vamos ter que continuar agora em 2022, a questão de continuar falando, vacine-se, 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 porque é a única solução, porque é a única forma de nós nos protegermos e proteger aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora, com a vacinação infantil, que espera-se comece o mais cedo possível, nós tenhamos um retorno às aulas mais tranquilo para as crianças entre 5 e 11 anos, né? E que os pais, de fato, levem seus filhos a vacinar. Que os pais esqueçam toda essa pregação contra a vacina, porque eles já estão acostumados, eles têm uma carteira de vacinação dos filhos menores que eles seguem religiosamente. Então, nós temos que seguir também essa nova carteira de vacinação, que é a vacinação da Covid. Isso é muito importante, mas, infelizmente, vira e mexe, o tratamento precoce é tratado como algo salvador, e a gente sabe que não é, e sabe que os números só tiveram queda após o início da vacinação. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, lembrando, a doutora Pasternak, ontem entrevistada, deu uma informação importante também, dizendo o seguinte: não se iludam com essa história que o vírus é menos letal, que ele é menos... Não, ele é muito contagioso, não há ainda comprovação de que ele é muito menos agressivo do que os demais, ainda que as evidências possam provar em parte disso. Agora, Cláudio, ontem também o Estado de São Paulo publicou uma pesquisa muito interessante, dando conta que quase 90% dos pais pretendem vacinar os seus filhos. É um bom indicador, né, Cláudio? É um excelente indicador, Beto, porque se nós chegarmos a 90% das crianças vacinadas, nós estaremos quase dentro do que propõe a OMS, que seria 95%. Mas muitos especialistas dizem que com 85% a 90% você já garante a imunização coletiva. E se essa pesquisa realmente condizer com a realidade, e as pesquisas que mostraram depois o interesse dos brasileiros em se vacinar foram ratificadas pelo número de pessoas vacinadas, isso é uma boa notícia. Isso significa que o negacionismo não está criando raízes e que as pessoas estão, de fato, preocupadas com a saúde, própria saúde e com a saúde do ambiente coletivo. Perfeito. Cláudio, semana apenas começando. Lembrando, amanhã nós já temos definido o nosso convidado aqui para o Debate Farol. Dr. Paulo Gracioli estará conosco, então, amanhã. Eu já vi aqui.
E eu quero ver o que ele vai falar da questão do patrocinador do nosso amigo e companheiro Felipe Voit, né? Me parece que ele é um amante do vinho também, né? Então acho que ele não vai falar muita coisa, Não, não, né? não vai reclamar? Não vai reclamar, não, né? Tá bom. Cláudio, então, mais uma vez, ótimo retorno, ótima semana, e a gente vai se encontrando aqui no Farol, meu amigo. Grande abraço, até amanhã. Grande abraço, uma ótima semana a todos, até amanhã no Farol. E até Valeu. amanhã no Debate Farol à noite. Valeu, valeu. Obrigado, Cláudio. Muito bem.